Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e, é claro, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube acionando o sino para ficar por dentro de todas as novidades das nossas aulas. A nossa aula de hoje será sobre sentença. Pois bem, colegas, nós temos dentro do nosso ordenamento o momento esperado pela parte autora, parte ré, que é quando o juiz decide, ele resolve a lide, ele profere a sentença judicial, que pode ser terminativa ou não, enfim. O fato é que a sentença, para efeito de estudo aqui no nosso canal, seja você estudante ou até mesmo advogado, ela tem lá os seus elementos, ela tem lá as suas espécies e, é claro, a sentença também tem os seus requisitos. Nós podemos perfeitamente, através de um recurso de apelação, por exemplo, buscar a nulidade da sentença, buscar a reforma da sentença, e é isso que nos compete quando nós estamos ali atuando no dia a dia como advogados. Eu vou trazer aqui alguns destaques, porque vocês bem sabem, não é? A sentença ela pode ser de mérito, a sentença ela pode ser sem resolução de mérito, não é? Temos aquela discussão em relação ao fazer a coisa julgada ou não. Aliás, a aula que nós temos aqui no nosso canal, e você com certeza irá em breve aí assistir essa aula e estudar através dessa aula. Então nós temos aqui, para início de conversa aqui, a previsão do artigo 203, porque eu tenho a possibilidade, né, de pronunciamentos do juiz por uma sentença, por uma decisão interlocutória e também através de despachos. Eu posso ter a sentença, que pode ser terminativa ou definitiva. Eu tenho ali as decisões interlocutórias proferidas pelo magistrado dentro de um processo, decisões interlocutórias, não é, que enfrentam ali a possibilidade de recurso de agravo de instrumento, e também os despachos. Os despachos para que o processo, logicamente, dentro do seu procedimento, possa ter ali aquele desenrolar, aquele deslinde que já nos é costumeiro. Nós vamos fazer a leitura, então, agora do artigo 203 do Código de Processo Civil. Artigo 203 que diz o seguinte: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Tudo bem? Nós temos o parágrafo que indica que essa decisão, essa sentença, ela pode ser de mérito ou não. Então eu posso ter ali uma situação, uma possibilidade de uma decisão com resolução de mérito, ou seja, pelo artigo 487, ou sem resolução de mérito pelo artigo 485 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Ederaldo, tem algumas espécies de sentença que eu preciso conhecer? Com certeza, não é? Com certeza isso vai até influenciar no momento do cumprimento dessa sentença. E eu preciso fazer a propaganda, né? Cumprimento de sentença, a aula que nós temos aqui já no nosso canal. Corre lá e assista essa importante aula de como cumprir uma sentença. Essa sentença que nós estamos estudando aqui. A sentença pode ser declaratória, a sentença pode ser constitutiva e a sentença ela pode ser condenatória. Então eu tenho ali uma sentença meramente declaratória quando ocorre a declaração da existência, inexistência ou modo de ser. Ou seja, essa situação aqui, o juiz vai ter que indicar: é empréstimo ou é doação? Teríamos ali uma sentença, uma decisão meramente declaratória. Eu tenho uma constitutiva. Olha só, que criação, de cria, né? Olha só, cria, extingue ou modifica uma situação. Nós vamos perceber que quando eu pensar em uma sentença constitutiva, existe ali a criação de uma situação que não existia antes da prolação da sentença. Então, sentença constitutiva. E eu tenho, para finalizar, uma sentença condenatória, que é onde eu começo ali, não é, com a possibilidade de praticar alguns atos de execução, ou seja, a parte foi condenada. Então, dentro das espécies de sentença, para o nosso estudo, para a nossa prova, você é aluno, você é concurseiro, ela pode ser declaratória, ela pode ser constitutiva ou ela pode ser condenatória. Tudo bem? Bom, a sentença, como eu já indiquei, ela pode ser a sem resolução de mérito
Ou seja, eu ainda posso promover novamente, não é, a mesma ação, porque o juiz não atingiu, não discutiu o bem jurídico posto em juízo, então eu posso novamente ajuizar a ação, ou ainda a decisão ela pode ser com resolução de mérito, onde claramente eu teria a coisa julgada material. Não posso rediscutir em outra demanda. Alguns exemplos, vamos lá, artigo 485 do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando 1. Indeferir a petição inicial, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor, abandonar ainda a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular de processo, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, e aí segue, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, homologar a desistência da ação. Então percebam que nessas situações aqui, e daí seguem ainda parágrafos e incisos, a decisão proferida pelo magistrado, ela será totalmente sem resolução de mérito, ou seja, ele não enfrentou a questão principal. Nessa sequência aí, o que nós temos? O artigo 486, e que ele diz: o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Tudo bem? Então eu posso ter uma decisão, uma sentença, vamos falar de sentença, não é? Nós vamos poder ter aqui uma sentença que declaratória, constitutiva ou condenatória, que claramente não resolveu o mérito. É aquela decisão sem resolução de mérito. De outra banda, eu tenho a decisão, a sentença judicial, onde o juiz ele enfrenta o mérito. Ele resolve o mérito. Então, nesse caso, olha só, haverá resolução de mérito quando? Ederaldo, quando que eu vou ter? Acompanha aí no seu código, que eu acompanho aqui na minha anotação. Olha só, 487.1, inciso 1, quando, vamos lá, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, ok? Com resolução de mérito, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, ou ainda quando ele homologar o reconhecimento da procedência do pedido, ou ainda transação ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Situações diversas. O juiz pode resolver o mérito ou não. Artigo 485 e 487, e eu não posso confundir aqui os artigos quando da minha análise, do meu estudo de caso. Tudo bem? Bem, a sentença, ela tem alguns elementos. Não é? Esses elementos da sentença, eles estão previstos lá no artigo 489 do Código de Processo Civil. E vocês bem sabem, não é? Eu preciso ficar muito atento ao relatório, à fundamentação e ao dispositivo da sentença. A fundamentação, para que vocês tenham uma ideia da importância dela, tem até a previsão na nossa Constituição Federal. Então, é caso de nulidade de uma sentença, não é? A sentença é inválida, caso ela não seja devidamente fundamentada, caso ela não tenha dispositivo. Então nós vamos procurar analisar agora esses elementos da sentença. O que é o relatório? O juiz ele vai ter que fazer o relatório no início da sentença. Então vamos lá, é um resumo da lide que ele vai fazer. Ele vai fazer a indicação das partes, a matéria que foi posta de defesa, eventuais provas que foram produzidas ou outros atos processuais produzidos. Ele vai fazer um resumo do pedido. Esse é o relatório feito pelo magistrado. O que nós precisamos ficar atentos é que lá no juizado, nas nossas ações do juizado especial cível, o artigo 38 da Lei 9.099/95, ela diz que lá no juizado é dispensado o relatório. Ok? Agora aqui, para as nossas ações pelo procedimento comum, esse relatório ele é obrigatório, ele deverá ser feito pelo magistrado. Tudo bem? Na sequência, fim do relatório, eu tenho a fundamentação. Importantíssima, como eu já disse aqui. Ó.
Todas as questões de fato e de direito devem constar da fundamentação do juiz. É aquele caminho onde ele já chega próximo do dispositivo, onde ele vai claramente indicar as situações de condenação, de fixação, de imposição. Então, olha só, a sentença é um ato decisório de extrema importância no processo e, é claro, a fundamentação não poderá ser dispensada. Como eu até já citei aqui, indiquei no início aqui da minha fala, é até uma situação, caso, é fato que está dentro da Constituição Federal a previsão da devida fundamentação da sentença, da decisão judicial, ok? O último elemento da sentença é o dispositivo. O dispositivo nada mais é do que a parte da sentença responsável pela geração daqueles efeitos da decisão, não é? É do dispositivo que são gerados os efeitos práticos da sentença. E lógico, transformando o mundo dos fatos, porque ali eu tenho a procedência, a improcedência, eu tenho a condenação, não é? Após relatório e fundamentação, eu tenho ali a obrigação de fazer, a sanção de multa, ou seja, dentro do dispositivo eu tenho a decisão, aquilo que o magistrado, após a farta análise, a produção de todas as provas, está ali resolvendo dentro do processo, dentro da ação judicial. Nós temos uma questão prática aí no nosso dia a dia, de que eu vou fazer a leitura para vocês, que é o artigo 489, eu vou fazer a leitura do parágrafo 1º. Olha só. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou de acórdão que, vamos lá, se limitar à indicação, reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e aí segue uma relação grande aqui desse parágrafo 1º que indica a necessidade, uma imposição de fundamentação. Como o nosso CPC é na prática, vocês com certeza irão verificar aí a sequência dos incisos. O que eu preciso dizer para vocês aqui é que, ainda que não seja a sentença que tenha essa obrigação de fundamentar, as decisões proferidas durante o processo também devem. Vocês imaginem só uma situação onde nós, convocamos o nosso cliente, ele trouxe para nós todas as certidões, todos os documentos e nós fizemos aquela petição intermediária. E daí vem o juiz e diz, indefiro ponto. Manifeste-se em termos de prosseguimento. E daí? É o que eu costumo falar em sala. Eu vou me manifestar do quê? O juiz não falou, ele não falou o que está errado, ele não falou o que faltou, ele falou o que não é ou o que é. Então percebo que nesses casos aí, essa decisão proferida, que não é sentença, que não é um acórdão, ela está totalmente sem fundamentação. Não é? Então, para esses casos aqui, o artigo 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, embargos de declaração, a nossa aula está aqui no canal, me permite embargar desse tipo de decisão. Por quê? Porque foi totalmente, contra aquilo que prevê o Código de Processo Civil. O artigo 489, parágrafo 1º, ele já diz que esse tipo de decisão não está fundamentada. Então, olha só, não seria só a sentença, de forma clara aqui, que pede a presença dessa fundamentação. Decisões proferidas durante o processo como essas, que por vezes ainda nós enfrentamos no fórum, merecem também os embargos de declaração para que ela possa ser devidamente, corrigida, sanada, esclarecida. Tudo bem? Bom, colegas, temos ainda situações onde o juiz, ao proferir a decisão, ao proferir a sentença, ou mesmo um acórdão, os desembargadores, ao elaborarem o voto e quando sai ali a publicação do acórdão, nós verificamos o quê? Que essa decisão acaba sendo de forma citra petita, estão lembrando? Ultra petita, ou ainda extra petita. Sentença citra petita, sentença ultra petita e sentença extra petita. Vamos analisar? Primeiro o artigo 492, olha só.
É vedado ao juiz proferir uma decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Olha lá o parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Vocês lembraram, né? Estudamos muito isso aí já. Quando a sentença é ultra, é citra, é extra, e sempre tem aquela confusão em sala de aula, quando é cita, quando é citra, não é petita ou extra petita. Então nós vamos tentar fazer a leitura aqui, colocando até alguns exemplos para poder esclarecer. Olha só. Considera-se uma sentença citra petita quando ela não examina a amplitude do pedido formulado. Então, olha só, eu fiz um requerimento para o magistrado de uma indenização por danos emergentes e lucros cessantes. O juiz somente analisou o primeiro pedido, o outro ele não analisou. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma sentença citra petita. E claro, eu vou ter um embargo de declaração por omissão. Sentença ultra petita. Aqui ficou fácil, não é? O defeito é caracterizado pelo fato do juiz ter ido além do seu pedido. Olha que maravilha, ele foi além. Então, olha só, digamos que aqui o autor pediu uma indenização por danos emergentes. Então, não pode o juiz também condenar por eventual lucros cessantes. Ou seja, ele foi além, ele acabou concedendo aquilo que você não pediu. Tudo bem? O último, sentença extra petita. Fora. Olha só. Quando a providência jurisdicional deferida, ela é diversa daquela postulada pela parte, não é? Quando o juiz defere uma prestação pedida com base em fundamento não invocado pela parte, totalmente fora. É claro, nós temos algumas previsões aqui de exceção e elas estão lá no artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Decisão citra petita, o juiz deixa de analisar. Ultra petita, o juiz analisa, não é? Ou melhor, ele te concede algo além daquilo que você pediu. E a extra petita, ele te concede algo fora, diverso do seu pedido. Tudo bem? Analisamos então, sem problema. Já indo lá para a parte final da nossa aula, eu tenho 3 importantes aqui que eu preciso discutir com vocês em relação à sentença judicial, em relação às decisões que nós estamos aqui tratando, que é o seguinte. Percebam a situação. Nós ajuizamos uma ação possessória. Nós ajuizamos uma ação onde eu estou tratando ali de uma manutenção de posse. Tudo bem? Digamos que durante a situação, durante o processo, os atos de turbação que caracterizam a manutenção de posse se transformaram em atos de esbulho possessório. Ou seja, não é? O que eu necessito agora do magistrado não é mais uma sentença de manutenção, e sim uma sentença de reintegração de posse. Nesse caso aqui, nada impede que o magistrado, quando do momento de proferir a sentença, a decisão judicial, ele acabe fazendo esse ajuste, né, em relação ao pedido que foi feito inicialmente pela parte. Essa possibilidade ela está prevista aqui no artigo 493 do Código de Processo Civil, que eu vou ler, fazer a leitura aqui para vocês. Vamos lá? Olha só. Artigo 493. Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. E o exemplo são aí as ações possessórias. Tudo bem? Você que é parte, você pode já provocar o juiz. Ou o magistrado pode, logicamente, agir de ofício. Tudo bem? Parágrafo único ainda do 493, para ficar bem completo, olha só. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre eles antes de decidir. Tudo bem? Mais uma, olha só, 494, mais uma dica aí, o segundo importante que eu destaco para vocês. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterar para correções, aquelas inexatidões de erro material ou ainda por conta dos embargos de declaração, lá do 1022, que eu já comentei aqui.
A última, olha só, nas situações de obrigação de fazer, não fazer, situação de entrega de coisa, nós temos aquela relação de artigos ali do 497, 498, do 499 do CPC, onde o magistrado ele vai, logicamente, conceder aquela tutela específica, mais efetiva para o caso concreto, para que a obrigação de fato possa ser cumprida, possa ser efetivado. E nada impede, nesse caso aqui, que o magistrado também imponha algum tipo de multa para o cumprimento da obrigação. E é claro, não é? Se tornar impossível a obrigação de fazer ou entrega de coisa, a requerimento da parte, nada impede que seja feita ali a conversão para perdas e danos. Colegas, em situações gerais, essas são as considerações que eu tenho sobre a sentença, ficando-se muito atento aí, porque uma coisa vai puxando a outra. Tem a questão do prazo, não é? Tem aquele limite onde eu posso interpor o meu recurso. O 1003, parágrafo 5º, por exemplo, pós-sentença, eu tenho recurso. Os prazos de 15 dias e o único prazo de 5 para os embargos de declaração. Identificar quando a sentença é de mérito e quando a sentença é sem resolução de mérito, quando eu posso novamente propor a ação ou não, até por conta da coisa julgada material que se estabeleceu pelo trânsito em julgado. Então é importantíssimo que você, estudante ou advogado, fique muito atento às regras que nós temos no nosso ordenamento em relação à sentença judicial. Relatório, fundamentação, dispositivo, sob pena de nulidade da sentença. Tudo bem? Gostou do nosso vídeo? Então olha só, lembre de curtir a minha fanpage, de seguir-me no Instagram, claro, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, ficar atento aí a todas as novidades do Código de Processo Civil, porque aqui o CPC é na prática. Até breve.